Olá, meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos recapitular mais uma vez a lição da Escola Sabatina dos Jovens, onde nós estamos estudando nesse trimestre identidade. Estamos estudando sobre as bases da nossa fé, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Chegamos à lição de número 8 e durante essa semana nós estudamos sobre a mensagem de saúde. E aqui tem uma tirinha que mostra um rapaz ali assistindo televisão e a notícia diz o seguinte: aumentam os índices de doenças crônicas evitáveis. E aí mostra ele no sofá comendo pizza, batata frita, bebendo refrigerante, com um barrigão de fora. Aqui, ó, dizendo: esse povo não se cuida mesmo, né? Essas pessoas não se cuidam mesmo. Então, uma contradição, né? O texto-chave que nós estudamos e que norteou o nosso estudo dessa semana está lá em Romanos, no capítulo 12, os versos 1 e 2. Esse texto é bastante conhecido e ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo escrevendo ali a carta aos Romanos. Romanos 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é desejo de Deus que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo a Ele. E no verso 2, nós não podemos nos conformar com esse século. Esse século, ou o tempo em que estamos vivendo, é um tempo marcado por muitas doenças, tanto da parte física quanto da parte emocional. Você pode ver que a quantidade de pessoas que estão com depressão, com ansiedade, com distúrbios de ordem emocional, e quantas pessoas estão sofrendo também por doenças crônicas evitáveis, como diabetes, pressão alta, colesterol alto, doenças autoimunes, que tem muito a ver também com o estilo de vida e tem muito a ver também com a alimentação, a má alimentação, né? Uma alimentação desregrada. Então, tudo isso, a palavra de Deus já diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, cuidando da nossa saúde. Então, a nossa igreja, ela se destaca também nessa questão, porque é uma igreja que se preocupa também com o aspecto físico, né, da nossa vida, com a nossa saúde. E aqui a lição de domingo diz o seguinte: vida saudável e plena. Os adventistas do sétimo dia costumam dizer que tendemos a viver em média de 6 a 8 anos a mais que a população em geral. E temos algumas das taxas mais baixas de doenças relacionadas ao estilo de vida, como doenças cardiovasculares e diabetes. Então, por a igreja pregar muito a respeito da reforma de saúde, os adventistas, eles, em média, vivem de 6 a 8 anos a mais do que as pessoas de modo geral. Um exemplo disso, citado, né, comumente citado, é Loma Linda, uma cidade na Califórnia, que tem alta porcentagem cuja alta porcentagem da população é adventista. A revista National Geographic e outros periódicos amplamente reconhecidos relataram extensas pesquisas que identificaram Loma Linda como uma das zonas azuis, em inglês Blue Zones. Tem até um documentário na Netflix que foi lançado recentemente, que o título desse documentário é Como Chegar aos 100 anos. E ali um pesquisador, ele visitou essas zonas azuis, que são cidades ou regiões do mundo em que as pessoas chegam aos 100 anos, mas não só chegam aos 100 anos, mas como chegam com muita qualidade de vida também. E ele procurou entender ali o que essas pessoas faziam para poder viver tanto e viver bem. E ele visitou aqui Loma Linda, que fica na Califórnia, que é uma dessas zonas azuis, assim como a região da Sardenha na Itália, Okinawa no Japão, a Costa Rica também tem ali uma cidade que é a Zona Azul. Enfim, lá ele descobriu que, além do estilo de vida dos adventistas, a maioria deles vegetariano,
praticam atividades físicas regularmente. E também um outro fator que promove saúde é a questão da guarda do sábado. Então o fato de os adventistas terem um dia na semana em que eles se desligam do mundo, em que eles deixam de lado as suas atividades, deixam de lado redes sociais, a internet, enfim, que também é uma fonte de ansiedade, né, para a população, isso garante a eles mais vida, isso garante a eles mais saúde. E isso começou com os nossos pioneiros, né? Joseph Bates, por exemplo, foi um dos nossos pioneiros que iniciou o movimento de reforma da saúde. Aqui na lição está dizendo que ele abandonou completamente o álcool em 1821. Em 1827, ele ajudou a organizar uma das primeiras sociedades de temperança dos Estados Unidos. E ele também abandonou alimentos como carne, manteiga, queijo, gordura, tortas e bolos, adotando uma alimentação vegetariana. Suas decisões alimentares estavam muito à frente de seu tempo. Então foi ele quem começou a promover a reforma de saúde no povo de Deus. Porque ele entendeu, assim como está escrito aqui em Romanos 12, verso 1, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A lição de segunda diz aqui, estilo de vida equilibrado. Nas décadas de 1840 e 1850, os adventistas começaram a se abster de álcool e tabaco bem ali no início, né, da história da igreja. Ninguém queria encontrar Cristo em estado de embriaguez, e o uso do tabaco era desencorajado tanto por razões de saúde quanto de administração financeira adequada. Então você vê que começou a surgir frutos ali da reforma de saúde. Os cristãos adventistas começaram a abandonar o álcool, abandonar o uso do tabaco e viver um estilo de vida mais equilibrado, porque eles entendiam, né, conforme as pregações de Guilherme Miller, nós já estudamos isso semanas passadas, de que Jesus Cristo estaria às portas para voltar, e ninguém queria encontrar Cristo embriagado. Então eles começaram a promover essa reforma de saúde. Aqui está dizendo que no ano de 1863, esse ano foi bastante significativo para os adventistas, porque eles se estabeleceram oficialmente como denominação, né, nesse ano. Em junho, Ellen White teve uma visão de 45 minutos sobre a reforma de saúde, enquanto ela e o marido estavam hospedados na casa da família Hillard, em Otsego, Michigan. Ela viu que o assunto da temperança era muito mais amplo do que simplesmente abandonar o álcool, incluir atividade física e alimentação saudável. E ela compreendeu os benefícios de exercícios físicos regulares, ar puro, descanso, sol e água, e viu que a alimentação vegetariana é a mais benéfica. Então aqui foi estabelecido os 8 remédios naturais, né, que a gente vive promovendo aí em campanhas da nossa igreja, em feiras de saúde, e esses remédios têm feito muito bem para muitas pessoas. E também a alimentação vegetariana, que é a mais adequada. Você abandonar o consumo de carne vermelha, carnes de qualquer tipo, isso é muito benéfico para a saúde. Inclusive, já tem estudos aí que o consumo, um consumo muito grande de carne vermelha, ele aumenta a predisposição das pessoas a terem câncer no intestino, câncer no reto, enfim, outros tipos de câncer também, além de causar outros distúrbios, né, na nossa saúde. Então a Ellen White teve essa visão de que a reforma deveria ser mais ampla, não é simplesmente você abandonar o álcool e o cigarro, né, o tabaco, mas isso deveria envolver também uma alimentação mais equilibrada e exercícios físicos, além de descanso, sol, né, ar puro, enfim. São os 8 remédios naturais que a gente já conhece. A lição de terça-feira, dedicação de todo o ser. Tem um texto que eu gostaria de ler aqui para vocês, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, que diz o seguinte: também o apóstolo Paulo escrevendo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo está dizendo que Deus, ele deseja santificar o nosso espírito, que
que é a parte espiritual, né, dimensão espiritual do ser humano. A alma que no original grego é o psique, é a mente, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, e o corpo, que é a constituição física. Então o ser humano ele é formado desta maneira, né? Somos seres holísticos, integrais, né? Corpo, mente e a dimensão espiritual, que é o espírito aqui que está dizendo nesse texto. E aqui a lição de terça diz que Satanás conhece bem esse princípio bíblico e faz de tudo que pode para distorcê-lo em seu benefício, em nosso prejuízo. Então, outros textos como 1 Coríntios 3:16 e 6:19, que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o inimigo ele quer destruir a nossa saúde, o nosso corpo, nos levando a ter hábitos intemperantes, tanto na questão da alimentação, quanto nas nossas emoções, né? A nossa mente, o nosso estado espiritual, o estado de espírito, também totalmente conturbado. Isso vai prejudicar a nossa saúde como um todo. Mas o nosso Deus, a partir do momento que a gente começa a entender o plano da salvação de Deus, ele é muito amplo para nós. Então Deus ele nos salva, mas ele deseja também nos santificar a cada dia, para que a gente possa se tornar pessoas melhores para a sua honra e glória, para que possamos servir melhor a ele. A gente vai comentar um pouquinho isso depois na lição de quinta. Antes, a lição de quarta, né, que é o momento hipertexto, onde a gente lê vários textos da Bíblia que fazem essa ligação do assunto que estamos estudando, e eu queria destacar só um aqui que está lá em Êxodo no capítulo 15 e no verso 26. Eu gosto muito desse texto, porque aqui é uma promessa de Deus para nós. Êxodo capítulo 15, verso 26 diz o seguinte: E disse, é o próprio Deus dizendo: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então esse texto está dizendo que se nós ouvirmos a voz de Deus, guardarmos os seus mandamentos, ele promete aqui que vai manter a nossa saúde, vai nos manter bem, né? Vai nos manter com saúde. Então, nós temos que entender realmente que temos que ser obedientes à lei de Deus, temos que ser obedientes àquilo que a Bíblia nos ensina. Lá no livro de Levítico, no capítulo 11, nós temos ali a lista dos animais que podem ou não ser consumidos, né? Então, nós, adventistas do sétimo dia, aqueles pelo menos que ainda consomem a carne, né, com moderação, alguns tipos de carne não consomem de jeito nenhum, como a carne de porco, por exemplo. Isso é o que? É você obedecer ao mandamento de Deus. Também não adianta a gente querer ter saúde, né? Ou de repente ficar doente por conta de um hábito ruim, e depois a gente fica pedindo para Deus nos curar. É lógico que Deus é misericordioso, ele nos perdoa e ele pode nos curar. Mas também nós precisamos ser obedientes, né, aos seus mandamentos e procurar viver em obediência em todas as áreas da nossa vida. E a área da saúde, da alimentação também é importante, porque aquilo que a gente consome vai afetar a nossa mente, e afetando a nossa mente, isso vai afetar a nossa comunicação com Deus e com o Espírito Santo. Uma mente pesada por conta de hábitos ruins vai atrapalhar em muito a nossa espiritualidade. A lição de quinta, o fundamento da vida cristã. Aqui está dizendo que a Romanos 12 nos diz como devemos responder ao amor de Deus ao fazer mudanças em nossa vida. A reforma de saúde e as mudanças no estilo de vida muitas vezes são feitas com a mentalidade legalista de que podemos realizar alguma coisa para conquistar a salvação. Então aqui está dizendo um pouco do equilíbrio que nós precisamos ter com relação à mensagem de saúde, porque muitos acabam fazendo disso um meio de salvação, e acabam se tornando legalistas no sentido de ficar apontando o dedo, né, na cara das pessoas, criticando as pessoas, e não é isso que nós devemos fazer.
Aqui está falando o porquê que nós devemos promover uma reforma de saúde na nossa vida. Né? Por trás de uma vida saudável, o porquê, né, por trás de uma vida saudável é claramente declarado em Romanos 12, verso 1, as misericórdias de Deus. Nenhum de nós merece a vida e só a temos graças ao sacrifício de Cristo. Então, não é que a gente está promovendo saúde para obter salvação, mas é porque as misericórdias de Deus se renovam nas nossas vidas. E aqui, um outro comentário que eu achei interessante: se uma vida saudável acrescenta 10 anos à nossa vida, esse período deve significar outros 10 anos abençoando as pessoas e avançando na obra de Deus, em vez de outros 10 anos servindo a nós mesmos. Então também de nada vai adiantar a gente fazer uma reforma de saúde, viver mais saudável, viver mais tempo, evitando várias doenças, e tudo isso apenas para o nosso... para a nossa vida egoísta, né? Centrado em nós, e não que isso sirva para nós servirmos a igreja, servirmos a comunidade, servirmos as pessoas ao nosso redor. Então a gente tem que fazer as coisas pelos motivos certos e não simplesmente para ficar com o corpo bonito, para ficar se exibindo ou para ficar apontando o dedo na cara dos outros, dizendo que somos melhores do que os outros. Mais ou menos isso que a lição está comentando. E para a gente finalizar, o braço direito, a lição de sexta, textos de Ellen White, e eu destaco só a primeira parte que diz o seguinte: foi mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. E a reforma de saúde se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão ao corpo. Então faz parte da pregação do Evangelho, faz parte da pregação ali das 3 mensagens angélicas lá em Apocalipse 14, versos 6 a 12, a reforma de saúde. Porque Deus, ele diz que, Jesus Cristo, ele diz que vai buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, né, sem ruga ou coisa semelhante. Então, para isso a gente tem que promover uma reforma de saúde. Temos que ter hábitos mais saudáveis, abandonar alimentos que a gente sabe que é prejudicial para o nosso corpo, para que assim a gente viva melhor, tenha uma mente mais aguçada, para poder servir melhor a igreja e servir melhor a comunidade em que vivemos. Tudo para a honra e glória de Deus. Então, que a gente possa colocar todas essas... toda essa lição maravilhosa em prática, né? Continuar buscando viver de forma mais saudável, para assim poder servir melhor a Deus e a nossa igreja e a nossa comunidade. Forte abraço, que Deus te abençoe, continue estudando a lição da Escola Sabatina e até o próximo vídeo.